Mundo FG está no ar. Na semana passada, a variante Delta, identificada primeiro na Índia, foi detectada aqui em Goiânia por um estudo da UFG em parceria com a Prefeitura. A variante foi encontrada na amostra de uma jovem de 18 anos. Esse projeto vem analisando amostras ao longo dos meses para identificar características do coronavírus que circula em Goiânia e, em alguns casos, como agora, identificar também novas variantes na capital. A gente conversou com a professora Mariana Teles, da UFG e PUC Goiás, que coordena o trabalho. E como as primeiras rodadas a gente fez mais emergencial por causa da segunda onda, né, focado nas amostras que a Secretaria Estadual e Municipal de Goiânia tinham interesse de fazer, nessa segunda rodada, então, a gente pegou amostras mais antigas e também do mês de abril, que a gente ainda não tinha feito. E foi numa amostra do mês de abril que a gente verificou a presença da variante Delta, que é uma variante que foi descrita, então, pela primeira vez na Índia e que tem características de preocupação e que já, na verdade, mostrou em outros países, né, que tem uma capacidade de transmissão muito maior do que a P1, que agora a gente chama de gama, por causa da reclassificação da OMS, e também parece que tem uma relação com o aumento de hospitalização. Vacinas, distanciamento social, máscaras e mãos limpas, tudo que a gente já sabe de cor, continua sendo o principal para conter essa e qualquer outra variante. A gente está entendendo melhor o impacto dessas diferentes variantes em relação à resposta do sistema imunológico, e para essa variante Delta saiu uma notícia mostrando que quem tomou só a primeira dose diminui um pouco a imunização, mas ainda assim é uma imunização que ela é importante, então reforça aí a necessidade de manter vacinação e, se possível, aumentar na totalidade da população, mas o cidadão comum, ele pode, independente de estar vacinado ou não, manter ao máximo o isolamento, o distanciamento, principalmente, né? Porque é a forma da gente conter a transmissão de qualquer variante, né? Então, qualquer variante, ela vai disseminar se tiver pessoas levando essa variante para lá e para cá, e a gente sabe que mesmo quem vacinou, pode contrair e provavelmente não vai evoluir para caso grave da doença, mas pode disseminar. Então, é importante, acho que, ficar essa mensagem, que a gente tem que circular o mínimo possível, manter todos os protocolos, né, sanitários, de higienização, de uso de máscara, né, de distanciamento mesmo que a gente já esteja super cansado disso, é o que a gente pode fazer por enquanto. O novo decreto de Goiânia, que flexibiliza o funcionamento de bares e escolas, vale até 6 de julho. As escolas antes podiam receber até 30% da capacidade de alunos. Agora, podem ter metade dos estudantes presencialmente na sala de aula. Bares, restaurantes e lanchonetes não precisam mais restringir o público a 30% da capacidade. O número de pessoas não é mais limitado, mas os estabelecimentos devem respeitar a regra de 2 metros entre as mesas, com no máximo 6 pessoas em cada uma. Fica permitido música e, se for ao vivo, com no máximo 2 pessoas se apresentando. Brinquedotecas podem funcionar com distanciamento de 2,25 metros entre as pessoas. Eventos sociais podem acontecer com no máximo 75 integrantes. Cinemas, teatros e boates continuam proibidos. O Ministério Público Federal encontrou 5 indícios de crime na compra de vacinas indianas Covaxin pelo Ministério da Saúde. Essa é a vacina mais cara já comprada pelo governo federal, 1,6 bilhão de reais por 20 milhões de doses, pouco mais de R$80 por cada vacina. Uma dose da AstraZeneca, por exemplo, custa 20. A negociação para a compra também foi a mais rápida feita pelo governo federal. E a Covaxin foi a única vacina com intermediário na compra. A importadora paulista Precisa Medicamentos, cujo dono, Francisco Maximiano, é proprietário também da Global Gestão em Saúde, investigada pelo Ministério Público de Brasília por improbidade administrativa na gestão do ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros.
A CPI da Covid vai investigar como é que a Precisa Medicamentos lucrou intermediando a compra de doses da Covaxin. O número de mamografias caiu 42% no Brasil em 2020, desde que a pandemia começou. Os dados são de um estudo publicado na Revista de Saúde Pública. O levantamento considerou o número de exames em mulheres entre 50 e 69 anos de idade e estima que esses 800 mil exames a menos devem significar 4 mil casos de câncer de mama sem diagnóstico no ano passado. Para saber a situação aqui no estado, eu conversei com o Dr. Rufo de Freitas, chefe do CORA, o Centro Avançado de Diagnóstico da Mama, do Hospital das Clínicas da UFG. Para Goiás, ficou ainda pior. Essa redução foi de aproximadamente 53%. Então, nós que já tínhamos uma média de rastreamento mamográfico pelo Sistema Único de Saúde abaixo da média brasileira, a média brasileira é de aproximadamente 24%, né, para mulher de 50 a 69 anos a cada 2 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, não é isso? Então, a média brasileira de 24% era aí para 2018, 2019, e a Goiás tinha 14%, então já era uma média baixa. E o que é pior, Letícia, é que no ano de 2020, o Brasil cai 40% e Goiás 53% do número de mamografias. Obviamente, a cobertura mamográfica no nosso estado vai ser ainda mais deficiente em 2020 e isso vai ter um reflexo bastante grande em 2021. Doutora, a gente pode pensar que essa queda no número de exames de mamografia feitos pode levar a uma queda no número de diagnósticos comprovados de câncer de mama, mas que não é uma coisa positiva, claro, né? Não é que menos mulheres estão com o problema, provavelmente é que não está sendo diagnosticado. O seu posicionamento é extremamente interessante e oportuno. E ele vem para confirmar esses números, Letícia. Foi apresentado agora a questão de 15 dias atrás no Brazilian Breast Cancer Symposium. Esse é um evento produzido pela Universidade Federal de Goiás, na 10ª edição, e que uma pesquisadora brasileira mostrou uma queda de 35% nos diagnósticos de câncer de mama no ano de 2020. Então, você tem razão. Não é uma coisa boa. A princípio parece, né, poxa vida, menos diagnóstico de câncer de mama, mas não. Essas mulheres continuam tendo câncer de mama. A diferença é que possivelmente para 2021 e para 2022 haverá uma pletora, uma quantidade maior de diagnósticos e o que é pior, de diagnóstico de mulheres que terão câncer no estágio um pouco mais avançado. A queda no número de mamografias está relacionada ao medo de procurar atendimento em meio à pandemia. Mas é possível fazer a mamografia tomando todos os cuidados contra a Covid-19. Se porventura a pessoa, a mulher que está nos assistindo, fizer uso de máscara para sair de casa, ela estará em boa segurança e fará o seu exame, fará a sua consulta no ginecologista, no mastologista e fará a sua mamografia com tranquilidade. Para fazer mamografia, não existe a menor necessidade de tirar a máscara, então ela vai ao sanitário na clínica sempre de máscara, né? A fazer a mamografia sempre de máscara, no consultório do ginecologista, do mastologista, mantendo a máscara. Então, isso dará a ela também uma tranquilidade, né, de que ela não será contaminada pelo coronavírus. Mas, por outro lado, dará a ela a tranquilidade de estar fazendo uma consulta no momento adequado e exames no momento adequado. Isso certamente será um benefício para a vida dessa mulher. Bom, e para prevenir o câncer de mama existem alguns passos principais. Primeiro, a gente ser feliz. Mesmo em tempos de pandemia, pessoal, nós precisamos ser felizes, né? Isso é um ponto super importante. O segundo ponto, exercício físico, é importante. Nós sabemos que as pessoas que deixam de fazer exercício físico têm um risco maior de câncer de mama. Em estudos aqui também da Universidade Federal de Goiás, mostraram que aquelas mulheres
que tem sobrepeso, principalmente em que a gordura é instalada no abdômen, tem um risco maior. Então, o exercício físico é fundamental. Outra coisa, boa alimentação. Alimentação rica em verdura, em frutas, que não contenha uma quantidade muito grande de carne vermelha, a utilização de bebida alcoólica, né, de maneira adequada, não ultrapassando os limites, de forma a fazer com que não haja uma exposição e um risco maior. Para além disso, né, é fundamental que a mulher que tem acima de 40 anos, é um direito a ela, né, fazer exame físico anual e também fazer mamografia, pelo menos a todo ano, pelo menos a cada 2 anos. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja feita a cada 2 anos, mas as sociedades de radiologia, de mastologia e de ginecologia entendem que a mamografia sendo feita anual aí propicia um benefício ainda maior. Vamos para um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Não saia daí. Pessoas com diabetes fazem parte dos grupos de risco da Covid-19 e, por isso, são prioritários para se vacinar, né? Mas nos últimos meses, pesquisadores perceberam outra relação. A Covid-19 pode causar diabetes. Conversamos com a endocrinologista Daniela Espínola, do HC-UFG. Pacientes que tiveram Covid-19 e que não eram diabéticos previamente podem desenvolver a doença. Então, foi demonstrado que existe a possibilidade do vírus do SARS-CoV-2 se ligar às células beta que estão lá no pâncreas do paciente e provocar alterações inflamatórias nessa célula, com morte celular, com alteração da sua função, com menor produção de insulina, e esses indivíduos desenvolverem diabetes. Então, alguns estudos mostram uma possibilidade de 15% e outros chegam a mostrar de 50%. Além disso, também vale ressaltar que os pacientes que tiveram uma forma mais grave da COVID, que foram hospitalizados, eles necessitam do uso de corticoide. E o uso do corticoide sabidamente leva ao desenvolvimento do diabetes. Então, medicações que são usadas para o tratamento da COVID-19 também podem levar ao desenvolvimento. E nós, endocrinologistas, temos visto esse aumento importante de pacientes que tinham diabetes previamente e descompensaram com a COVID-19 e desenvolvimento também de casos novos. E aí fica mais difícil da gente diferenciar. Foi o próprio vírus que causou? Foi o uso do corticoide que levou a essas alterações? Alguns pacientes têm sinais de diabetes enquanto ainda têm sintomas de Covid, outros percebem depois que se recuperaram. Então, vai depender da carga de corticoide que esse paciente recebeu, se ele tinha antecedentes familiares para o desenvolvimento do diabetes, então, história familiar, principalmente de parentes de primeiro grau, se ele tem comorbidades associadas, como a obesidade, a hipertensão, e alguns deles já podiam ser também pré-diabéticos, que já tinham uma alteração na glicemia, uma alteração na glicemia pós-prandial. Então, esses indivíduos que já tinham alguma alteração prévia têm uma chance maior de desenvolver e pode ser mais precocemente, logo depois durante a doença, inclusive, a hiperglicemia pode acontecer já durante a doença ou logo posteriormente. E se esse indivíduo não tem esses fatores de risco, não tem a história familiar, nem comorbidades prévias, ele pode não desenvolver o diabetes e tem um risco menor para o desenvolvimento. Então, é bastante variável. E mesmo que o paciente tenha tido sintomas leves de COVID, a diabetes pode se desenvolver. Inclusive, existe uma dúvida se o vírus pode levar ao desenvolvimento, inclusive, de diabetes tipo 1.
Já tem outros vírus que estão relacionados ao desenvolvimento de diabetes tipo 1, como o vírus da cachumba, como o coxsackie, o citomegalo, e então o SARS-CoV-2 também é suspeito de causar alterações que podem levar à desregulação do sistema imune e o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Então, pode acontecer nesses casos. E para prevenir, o recado é o de sempre: se proteger do coronavírus. Nós recomendamos que o paciente se cuide usando máscara, agora de forma muito importante, ser vacinado. Então, o paciente com diabetes já tem um calendário de vacinação especial contra o H1N1, contra a doença pneumocócica, e é muito importante que ele se vacine contra a Covid-19. E para aqueles que já têm o diabetes, que eles mantenham esse diabetes bem controlado. Então, inclusive, existe um estudo que mostrou que pacientes que tinham a glicemia acima de 180, eles tinham maior chances de hospitalização e de complicação, inclusive de mortalidade. Então, para quem já tem diabetes, manter esse diabetes bem controlado, fazer suas consultas de rotina, manter o uso contínuo das suas medicações. E para aqueles que ainda não têm diabetes, usar corticoide só se houver orientação médica, e essas orientações são para os casos mais graves, e manter um estilo de vida saudável na medida do possível, fazendo uma alimentação adequada e também atividade física. Mundo FG vai para outro intervalo bem rápido, mas já volta. Na próxima quarta-feira, 30 de junho, termina o prazo de inscrição do Prêmio TCC Empreendedorismo, que reconhece os melhores trabalhos de conclusão de curso da UFG ligados ao empreendedorismo. Cada vez mais o mercado exige que a pessoa que o indivíduo, ele tenha um perfil empreendedor. Não só para criar um negócio, mas também para ter um perfil diferente ao desenvolver alguma atividade. Então, quando a gente faz esse tipo de ação, assim como as outras ações que são desenvolvidas pela universidade, é com o intuito de colaborar com a formação de carreira do aluno, né? Então, que ele tenha um perfil diferente quando ele estiver atuando no mercado, que seja no mercado de trabalho ou à frente de alguma empresa. A gente vê que cada vez vai subindo o número de projetos que são apresentados, né, de TCCs, de trabalho de conclusão. O que a gente pensa, né, imagina que cada vez mais a gente está sensibilizando um número maior de alunos. Então, assim, toda edição que sai do prêmio, ele pega os trabalhos do ano anterior. Então, esse ano a gente está preparando para o próximo ano. Então, assim, a gente tem trabalhos tanto da área de negócio, né, que são com fins lucrativos, tanto também para a área social. Então, vai desde criação de propostas de ONGs, como também de produtos e negócios inovadores. O prêmio tem duas categorias: empreendedorismo social e empreendedorismo de negócios. O empreendedorismo social, ele engloba trabalhos, né, que tenham um cunho de microempresa, né, que trabalha o tema microempresa, e o social já é projetos sociais e sem fins lucrativos, né? Então, são modalidades, no negócio são 3 modalidades, então pode ser trabalhos monográficos, produtos ou plano de negócios. Já o social é a monografia, né, um trabalho monográfico. Pode ser tanto para uma criação de projetos sociais ou de instituições sem fins lucrativos. Podem concorrer trabalhos referentes a 2020. O resultado final será divulgado dia 30 de julho. Até o dia 30 de junho, a gente recebe as inscrições, lembrando que é até às 18 horas, né, para o pessoal não perder o horário. As inscrições são pelo site, né, sei.fg.br. Lá tem um formulário muito simples, vai colocar os dados pessoais, né, do autor do trabalho, e um resumo do trabalho e subir alguns documentos que são necessários para concretizar a inscrição. Vai até amanhã, dia 25, a 6ª edição da série Música Antiga de Goiás.
Tudo online e gratuito. Venho convidar a todos para a série de música antiga, na sua 6ª edição, que é um projeto de extensão da universidade em conjunto com o Instituto Gustav Ritter. Essa parceria foi feita junto com a professora Beatriz Pavan, professora de cravo da instituição, e o evento é voltado para a música do período renascentista, medieval e barroco. Esse evento acontece de 21 a 25 de junho e é possível você se inscrever pelo site www.musicaantigaemgoiás.com. Que tal participar do encontro Dançar para Adiar o Fim do Mundo? A cada 15 dias, o projeto promove encontros online, sempre às quintas, 7h30 da noite. Um espaço de escuta, diálogo, dança, para a gente tentar sobreviver a todas essas coisas tão difíceis que a gente está passando na atualidade. Mais informações pelo e-mail dançarparaenfrentar@gmail.com ou pelo WhatsApp 629 9930 8124. Mundo FG fica por aqui, se cuide sempre e até a próxima.